Boa noite. Opa, boa noite, pessoal. Boa noite. Quem tá entrando aí? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, turma. Beleza? Tudo bem aí? Obrigado aí, pessoal que tá entrando aí na live já. 7 horas em ponto, né? Já vamos começar aqui. Tudo bem com vocês aí? Boa noite. Boa noite, Juninho aí, entrando. Boa noite, pessoal. Bom, pessoal, conforme a gente sempre faz nas lives aqui toda segunda-feira, nós vamos discutir um artigo hoje, dar um pouco dos meus pontos de vista sobre o artigo, falar um pouco dos objetivos, do que tem sido feito, do que foi feito no artigo e tudo mais. E fiquem 100% à vontade para mandar pergunta a hora que quiserem, certo? Então as perguntas estão abertas durante toda a live, só mandar pergunta que eu vou respondendo conforme a gente for tendo tempo aqui. Mais legal é que vocês participem e troquem ideias com a gente o tempo todo. Bom, ponto importante, quem ainda não se cadastrou, é só entrar no link da bio nosso aí que vai receber toda segunda-feira os nossos artigos. Então para quem ainda não está cadastrado, é só entrar no link, se cadastrar, que toda segunda já vai receber automaticamente os artigos que a gente seleciona aí. Beleza? Bom, um tema super legal hoje no artigo que eu trouxe aqui. Sou suspeito para falar, né? Porque eu que escolho os artigos. Mas é um tema muito legal e muito importante para as nossas fazendas, sabe? O título do artigo é Acurácia e Precisão das Dietas Totais, né? Total Mixed Rations, que é a dieta misturada total, feitas em fazendas comerciais. Então, o grande objetivo desse trabalho é entender a acurácia e a precisão, né, do fornecimento dessas dietas formuladas nas fazendas. Todos os trabalhos aqui foram feitos com todas as fazendas estudadas, eram fazendas que forneciam o que a gente chama de TMR, né, que é dieta total, é a dieta onde ela é misturada integralmente fornecida para a vaca. Tem fazendas que fornecem PMR também, que eu acho que serviria também bastante esse artigo, que é Partial Mixed Ration, que seria uma dieta parcial, né? Mas todas essas fazendas aqui, todos esses trabalhos, as fazendas estudadas aqui nesse trabalho foram fazendas que forneciam TMR. Bom, então a fazenda, esse estudo tinha basicamente 3 objetivos, né? Que o primeiro deles é determinar se as dietas formuladas eram semelhantes a dietas realmente fornecidas para as vacas. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo era avaliar se existiam diferenças químicas e físicas, né, de dia para dia dentro da dieta oferecida. Então, a consistência, né, de fornecer essa dieta todos os dias, se era precisa, se era bastante acurada. E o terceiro é entender se essas variações que existiam podiam afetar consumo de matéria seca, produção de leite e componentes. Bom, então eu acho que esse é um trabalho muito interessante, que na verdade bota no papel um pouco do que a gente conversa muito, né? Que é aquela história que a gente fala muito, que existem 3 ou 4 dietas, né? Uma dieta que a gente formula, uma dieta que a gente entrega para a vaca no custo e outra que a vaca realmente consome, né? Então um dos objetivos desse trabalho é tentar diminuir essas dietas, né? Tentar ver se a primeira dieta que a gente formula é igual à dieta que realmente está no custo para as vacas. E esse eu vejo que é o maior desafio que eu tenho como nutricionista no campo, que eu acredito que quem trabalha aqui também tem isso aí no campo, que é garantir que a dieta que a gente formule chegue bem na boca da vaca, né? Assim, cada vez mais a gente tem bons nutricionistas de computador no campo, muita gente que trabalha bem o software, trabalha bem os programas, entende bem da teoria. Então a formulação de dieta fica relativamente simples de ser feito, né, por quem é treinado. Então você vai lá e faz uma formulação de uma dieta, mas o mais difícil é ter certeza que essa vaca está comendo realmente a dieta que a gente gostaria que ela comesse, né? Então esse é um ponto muito importante que esse trabalho queria avaliar. E a outra coisa é avaliar a consistência, né? Uma coisa que eu falo muito nas fazendas que eu dou assistência é que a gente tem que fazer tudo igual todo dia. É isso que a vaca de leite quer, né? Ela é um pouco diferente da gente. O ser humano em geral gosta de mudanças de rotina, né? Quando fica tudo muito igual, a gente fica meio entediado, para de ter interesse algumas vezes e tal. A vaca não, a vaca quer tudo igual todo dia. Esse é o grande objetivo da vaca, né? Receber a mesma dieta, no mesmo horário, exatamente da mesma maneira todos os dias. Então, uma das coisas que a gente tem visto
e passa muita dificuldade no dia a dia é essa consistência, né? A gente vai numa fazenda que fornece uma dieta muito boa um dia, no outro dia faz mais ou menos, no outro dia faz bem de novo, e essa inconsistência pode gerar falhas produtivas e vamos dizer assim, em termos de lucratividade nas fazendas também. Então esses pontos são pontos importantes para a gente entender aqui, e é uma das coisas que esses autores gostariam de avaliar. Bom, para vocês terem uma ideia do que foi avaliado, né? Esse trabalho foi feito em 22 fazendas comerciais no Canadá, todas as vacas confinadas, né, recebendo uma dieta total. Então 22 fazendas foram avaliadas. Essas fazendas, eles pegavam os dados de 7 dias consecutivos de cada uma das fazendas em 2 períodos diferentes, 7 dias no verão e 7 dias no inverno. Então o objetivo era entender qual que era a discrepância entre esses 7 dias, qual que era a variação que existia na dieta, que teoricamente deveria ser exatamente a mesma, e qual que era a diferença entre essas duas dietas, a que se formulou e a que chegou no coxo para a vaca. E o outro objetivo também, no final das contas, era entender se isso aí afetava alguma coisa na produção de leite e consumo desses animais. Bom, desculpa aí, pessoal. Bom, então o que esses autores viram aqui no primeiro passo? Interessante também, depois quem tiver interesse pode mandar uma mensagem que eu envio. Tem uma tese de um colega de trabalho, muito gente boa, o Jorge, fez na Castrolando uma tese semelhante a essa, só que no Brasil. Muito bem feita também, muito legal e com resultados bem interessantes nas fazendas brasileiras. Depois quem tiver interesse eu posso mandar também esse artigo aí do Jorge. Não é tese de mestrado não, acho que é final de conclusão, TCC. Bom, beleza. Vamos lá então. A primeira tabela, para quem está com o artigo aberto aí, mostra para a gente o quanto a dieta formulada estava semelhante à dieta entregue para a vaca, a TMR entregue para a vaca. E aqui a gente começa a ver umas variações muito grandes. A gente começa a ver que realmente isso é um grande ponto para a gente pensar nas fazendas. Só lembrando aqui de novo, essa variação é avaliada com o coeficiente de variação, né? O coeficiente de variação, ele é usado para a gente analisar a dispersão de algum dado, de algum grupo de informação. Então, quanto maior o coeficiente de variação, maior foi a variação entre as dietas, da dieta formulada para a dieta realmente entregue para a vaca. Então esses autores avaliaram as variações em termos de matéria seca, proteína bruta, FDA, FDN, cinzas, cálcio, fósforo, magnésio. Tiveram dietas que variaram 2,1 pontos para menos. Bom, eu voltei aqui, né, pessoal? Me dá um joinha depois se estiver me ouvindo bem, dá uma caída. Então tiveram dietas que tiveram 2,1 pontos para menos ou até 0,6 pontos para mais. O que quer dizer isso? Por exemplo, uma fazenda que está lá com 16% de proteína bruta, a variação algumas vezes chegou a... Essas vacas, em vez de receber 16, tinha fazenda que estava entregando 14 para esses animais. Obrigado aí, Matheus e Edu aí. Beleza. Então tiveram fazendas, por exemplo, que estavam formuladas para 16,5 e a vaca estava recebendo uma dieta com 14,3 de proteína bruta. A gente discute muito isso nas fazendas que a gente atende, né, que a gente visita e nos treinamentos, os cursos e tal, que a gente quer formular para uma quantidade, e a proteína é uma das coisas que o pessoal mais preocupa na hora de formular, né? Não só proteína bruta, mas proteína degradável no rumo e proteína não degradável. A gente sempre preocupa muito com isso, né? E fica lá, pô, eu quero em vez de 16,5, eu quero 16,7. Não, eu quero 15,9 com a proteína metabolizável de tanto, com tanto. E às vezes, pessoal, uma diferença entre a formulada e a entregue pode ser altíssima. Então, nesse caso aqui foi alta, não foi muito alta a variação, mas tiveram fazendas específicas que foi bastante alta. Mudando aí, por exemplo, de 16 para 14, né? É muita coisa você pensar nisso, né? É uma formulação totalmente diferente da que você estava fazendo. Bom, esse é um ponto importante para a gente chamar a atenção. E é isso que eu falo muito de nutrição de precisão. Tem até um vídeo que eu coloquei algum tempo atrás no Instagram falando sobre nutrição de precisão, que eu vejo muita gente discutindo sobre nutrição de precisão, né? Que é teoricamente formular para aminoácidos, formular para perfil de ácidos graxos da dieta, enfim, velocidade de degradação de carboidratos no rumen e tal. Tudo isso é muito interessante, muito legal. Mas a primeira precisão que eu quero ter é
é de ter uma dieta formulada muito semelhante à dieta oferecida. E analisar de vez em quando essa dieta é interessante para a gente conseguir entender se esses resultados estão realmente batendo. E aqui no trabalho mostrou para a gente essa diferença muito grande. Um ponto muito importante desse trabalho é que as maiores diferenças em termos percentuais, elas sempre são nos ingredientes de menor inclusão. Por exemplo, microminerais aqui, que são os ingredientes de menor inclusão, as variações são muito grandes e tiveram, por exemplo, a quantidade de ferro na dieta teve variação de 50%, coeficiente de variação de 50%. A quantidade de cobre na dieta, um coeficiente de variação de 22%. O coeficiente de variação do manganês foi 18%. Todos esses números bastante altos. O que quer dizer isso? Quer dizer que a dieta que estava fornecendo não tinha realmente os minerais que estava querendo. Ou tinha menos ou tinha mais. Certo? Que pode ser os dois pontos. Quanto menor o volume do ingrediente que a gente coloca, maior é a chance de ter essa variação. Então, às vezes a gente fica querendo fazer uma dieta muito melindrosa lá com 0,42 de magnésio, por exemplo, lá no computador, e 0,41 não serve, tem que ser 0,42. E quando eu vou fornecer para minha vaca, eu não presto atenção nisso, eu não vou lá olhar se realmente a dieta está sendo bem feita, a batida está sendo bem feita e está sendo entregue da maneira correta. E outro motivo que eu acredito que mineral varia muito, e principalmente aqui no Brasil, e que é muito interessante isso, é que a gente vê muitas pessoas que usam vagão, né, na TMR, colocar às vezes um mineral sozinho lá dentro do vagão, né? Às vezes vai colocar 5, 10 quilos de um mineral dentro de um vagão de 1.500 quilos, por exemplo, de batida, e esse mineral vai ficar muito pouco lá, a chance de fazer uma mistura de qualidade é muito pequena. Então a gente tem ainda isso aí, a chance de colocar doses menores ou maiores e uma chance de ter uma quantidade, uma qualidade de mistura pior. A recomendação normalmente que a gente usa é, no mínimo, o menor ingrediente que você vai colocar no vagão tem que ser no mínimo 2% da batida total. Então, se a gente vai colocar, por exemplo, a gente tem um vagão de 1.500 quilos, o menor ingrediente que eu deveria colocar dentro desse vagão tem que ter pelo menos 30 quilos, para eu conseguir esparramar de uma forma homogênea esse vagão e fazer com que tenha uma mistura homogênea também, né? Ah, Lucas, mas num lote, por exemplo, talvez eu tenha que colocar só 10 quilos de mineral, ou de ureia, ou de, por exemplo, bicarbonato. Como que eu faço para superar isso aí? O que eu devo fazer? É aí que a gente usa as pré-misturas, né? Que muitos de vocês já devem ter visto nas fazendas. Algumas vezes a gente faz uma pré-mistura. O que é isso? Eu pego lá todos os meus ingredientes que tem pouco uso, por exemplo, por exemplo, ureia, bicarbonato, mineral, algum outro aditivo. A gente faz uma batida deles com um pouco de milho, um pouco de soja e faz uma pré-mistura e faz os ingredientes pequenos virarem ingredientes um pouco maiores. Então esse mineral, por exemplo, que entra 10, 15 quilos numa batida, às vezes eu misturo ele com soja, com ureia, com todo mais outros ingredientes e vai entrar 40, 50, às vezes 100 quilos numa batida, né? E fica muito mais seguro da gente fornecer esse alimento dessa maneira um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais correta, né? Então, avaliar e ter certeza da dieta entregue, se a mesma da dieta formulada, é o primeiro passo para a gente entender se nossa dieta vai funcionar, né? Eu já tive fazendas que eu tive problema com o resultado, que a gente não conseguia entender direito o que estava acontecendo, e quando a gente vai fuçando daqui e dali, o que a gente vê é que realmente a dieta que você está formulando não é a dieta entregue. Tem um pessoal de uma empresa que chama Diamond V, é uma empresa que foi até comprada pela Cargill, é uma empresa americana, depois vocês digitam no Google aí, vocês conseguem achar isso. Auditoria da TMR, em inglês, né? Diamond V. Isso aí eles fazem fazem nos Estados Unidos um trabalho muito bacana de auditoria da TMR. O que é isso? Eles chegam na fazenda até de uma maneira bem legal. Eles chegam na fazenda cheio de como se fosse uma blitz da polícia, com uns como que fala? Chama isso uns jalecos, cone e tal, e pegam tudo na fazenda e começam a auditar, né? Se aquela mistura está sendo feita de acordo com o que foi fornecido, né? Então é feito análise de quantidade que está sendo pedida no vagão, quantidade que foi realmente colocada, tempo de mistura, qualidade de mistura, passa peneira para ver se a distribuição de partículas grandes e pequenas está adequada ao longo do coxo, pega a sobra, analisa o oferecido em 10 pontos do coxo, para poder entender
se essa mistura realmente tá legal, tá compatível com o que é formulado. Então tudo isso é feito por essas empresas lá, uma das empresas que faz isso, hoje várias pessoas fazem isso. A gente teve um projeto já também com uma outra empresa aqui no Brasil que a gente fazia mais ou menos isso também em algumas fazendas, né? Que é chegar lá basicamente auditar o sistema de nutrição. Para quê? Para a gente entender se o que foi realmente formulado é o que as vacas estão realmente recebendo. Bom, então isso aqui o autor mostra para a gente claramente, né? Vamos pegar um outro número aqui, por exemplo. Lembrando, pessoal, só para quem entrou aí depois e não estava aqui agora, se tiverem qualquer pergunta aí sobre o assunto, pode mandar para a gente que eu vou responder aqui na hora. Bom, vamos pegar um outro nível aqui do mineral, por exemplo, em termos de cálcio aqui, por exemplo, na dieta. Uma variação, coeficiente de variação de 9,7%. Coeficiente de variação relativamente alto. A gente fala que até 5% é legal, entre 5 e 10 é médio, e mais do que 10 aí começa a ficar ruim, certo? Outro mineral, sódio, por exemplo, 11,6 de coeficiente de variação. Outro mineral, zinco, 17,5 coeficiente de variação, bastante alto, né? Um outro número aqui interessante a gente vê, o FDN, por exemplo, né? Que é a quantidade de fibra na dieta, basicamente, né? Então a gente trabalha sempre com níveis de FDN adequados, né? Para garantir saúde ruminal para a vaca, para que o animal é um ruminante, né? Uma das maneiras que a gente garante saúde ruminal é trabalhando com níveis de FDN adequado. E o que a gente vê aqui que em média os FDN das dietas aqui do trabalho foi 31,3. Mas tiveram uma variação de menos 4,7 até mais 5,3. Então, tinham fazendas que estavam com 4,7 a menos, né? Então, vamos dizer que tivesse média 31,3, 4,7 a menos, 20 e 26 de FDN. Já vai para níveis bem mais baixos do que a gente gostaria de ter, né? FDA, por exemplo, uma variação de menos 2,9 até mais 4,9. Uma variação bastante grande também entre o formulado e o oferecido. Esses foram os dados que foram encontrados por esses autores nos trabalhos que eles avaliaram aqui. Bom, essa é a tabela 1. Bom, outro ponto que esse autor queria avaliar era a variação de dia para dia, né? Entre os dias nessas dietas, certo? E aí, de forma bem interessante, nessas dietas do Canadá aqui, a variação entre os dias foi bem baixa, foi considerada bem baixa. Então, eles tinham uma boa precisão, vamos dizer assim, em fornecer a mesma dieta todos os dias. Então, a variação nessas dietas foram bem baixa, todos os ingredientes praticamente com coeficiente de variação abaixo de 5, apenas os minerais, que aí é um pouco mais sensível, que o coeficiente de variação ficou acima de 5, mas mesmo assim não foi muito acima disso. Então o que quer dizer? Que nessas fazendas era feito um bom trabalho, onde a variação entre o que era oferecido diariamente era muito constante. Então, nas fazendas, em média, o que era oferecido não era exatamente o que era formulado, mas era consistentemente, era mantido essa consistência ao longo dos dias. Então, realmente tinha uma variação entre o formulado e o oferecido, mas essa consistência era mantida, né? E o que é uma outra razão que pode acontecer aí, que a gente começa a ver uma das coisas que pode acontecer a levar a isso, né? A uma variação entre o formulado e o oferecido e a uma consistência ao longo dos dias. Pode ser, por exemplo, na hora de formular, a gente está usando uma matriz errada de um produto. Às vezes eu estou formulando lá com uma silagem de milho que eu estou falando que tem, por exemplo, 7% de proteína bruta, mas na prática ela tem 8%. Estou formulando uma dieta que eu estou falando com uma silagem, por exemplo, que eu estou falando que tem 30% de amido, mas na prática ela tem 25%. Que eu não tenho uma análise correta dessa silagem, por exemplo. As forragens, né, que são as principais responsáveis por essas mudanças, os concentrados são um pouco mais constantes, a análise bromatológica deles. Então, qualquer mudança que eu tenha no nível de forragem na minha dieta, eu vou ter, no nível da forragem que eu estou usando, dos ingredientes secos também, mas a forragem é muito mais importante, eu posso ter essas variações entre oferecido e formulado. Então, essa variação pode ser simplesmente por um fato de eu estar usando uma matriz incorreta, um alimento incorreto na minha matriz. E aí eu tenho que fazer uma análise, principalmente dos volumosos, coletar a amostra de maneira correta, analisar num bom laboratório para ter um bom resultado e, consequentemente, ter uma dieta adequada nesse sentido. Por que nesse caso dessas fazendas eu acredito que está muito mais relacionado com isso do que qualquer outro manejo? Porque a precisão entre os dias nessas fazendas era muito consistente, mas
só a precisão do que era oferecido para o formulado que não era muito consistente. Então pode estar uma simples mudança na sua matriz ali, você resolve o problema e começa a entregar de maneira mais eficiente a dieta, né? E a gente está falando agora de uma época que nós estamos em épocas de preços altíssimos de insumos, né? De soja, principalmente milho, são os dois principais insumos que a gente usa aí na nossa indústria. A gente está com preços altíssimos, né? Bem variáveis ao longo dos dias e muito altos. Então, hoje, mais do que nunca, é importantíssimo a gente ter essa precisão no que a gente ofereceu ser exatamente igual ao que a gente formulou. Porque a gente não pode se dar o luxo de estar perdendo soja, de estar perdendo milho. Ou gastando para mais ou não tendo a performance desejada, porque a gente está gastando para menos. Então, ter uma análise consistente dos alimentos que a gente está usando é muito importante. Hoje, outro ponto importante da gente analisar também, eu estou vendo aí no mercado vários outros farelos de soja aparecendo aí de lugares que a gente não tinha costume de comprar. A gente costumava comprar de alguns lugares fixos e agora tem aparecido outros fornecedores aí. E nessa época de preço muito alto, qualquer pessoa que venha com preço muito baixo ou muito mais baixo do que a gente tem, fique atento que pode estar com algum problema, algum desafio ou algum vamos dizer, desacordo aí na matriz desse produto. Pode ser um produto com menos proteína não degradável no rumen ou qualquer coisa nesse sentido. Beleza? Bom, esses são pontos importantes desse trabalho. Aqui no Brasil, na maioria das fazendas que eu tenho visto, a gente tem uma inconsistência também entre os dias. Então, a dieta que a gente entrega não é semelhante à dieta que a gente formula, e também existe uma inconsistência entre os dias. A gente não fornece a mesma dieta todos os dias, né? Isso é importantíssimo mesmo, porque se a gente não tiver essa consistência, a gente nunca vai ter o resultado esperado que a gente gostaria de ter. Um dia a vaca está recebendo X gramas de proteína metabolizável, outro dia proteína não degradável no rumen, por exemplo, outro dia está recebendo X+1, outro dia X-2, e o rumen dessa vaca fica meio sem entender o que ele tem que fazer, né? E não só o rumen, mas todo o sistema desse animal. O sistema imune, por exemplo, com vitaminas e minerais, a gente viu que a diferença entre as vitaminas e minerais é assustadora, coeficiente de variações de mais de 50%, né? Fornecendo doses muito erradas entre o formulado e o oferecido, e principalmente manter essa consistência. Quando a gente fala de vacas pré-parto, por exemplo, é onde a gente tem que buscar muito essa consistência entre o formulado e o oferecido e manter igual ao longo dos dias. Por quê? A minha vaca fica no pré-parto ali 20 dias mais ou menos. Então, se eu estou lá oferecendo um dia de um jeito, eu ofereço lá 4 dias igual, depois no 5º dia muda, no 6º dia muda de novo, e não tem consistência entre essas entregas, a gente tem uma falha no que essa dieta se propunha a fazer, né? Que pode ser melhorar o metabolismo do cálcio, melhorar o sistema imune, melhorar a saúde da vaca como um todo. Isso acontece muitas vezes aqui no Brasil, quando a gente tem também, fora do Brasil talvez aconteça, mas eu não tenho essa experiência, quando a gente tem folga de funcionário, né? Às vezes a folga do funcionário do tratador oficial, tem outra pessoa na folga e essa pessoa faz uma dieta, é uma pessoa que não é bem treinada ou não está tão bem preparada e faz uma dieta menos consistente, vamos dizer assim. Bom, então esse é um ponto importante também. Para quem está com o artigo aberto aí, depois, pessoal, na figura 1 tem uma associação bem interessante mostrando a mudança entre produção de leite e coeficiente de variação da energia líquida para lactação. O que ele mostra claramente? Mostra uma resposta linear. Quanto maior foi a variação, quanto maior foi o coeficiente de variação para a energia líquida de lactação, menor foi a produção de leite. Então essa variação não é só porque a gente não gosta, ou porque não quer que tenha, ou porque a vaca é sistemática e quer que seja tudo igual todo dia, mas é também porque essa variação pode gerar problemas de consumo e pode gerar também problemas de produção de leite, né? Menor produção de leite e menor consumo desses animais. Esse é um ponto que pode acontecer com vários fatores também. Quando a gente fornece aqui no artigo, o autor mostra para a gente também, quando a gente tem maior variação na tamanho de partícula da sobra, a gente pode ter problemas também em qualidade do leite, né? Em quantidade de gordura e proteína, por exemplo. Quando tem muita sobra de partículas grandes, o que está querendo dizer isso para mim? Que as vacas estão selecionando muito, estão largando as partículas maiores para trás e a gente tem
que a gente tem um ambiente ruminal não adequado, né? Que ficaria incondizente com o que a gente gostaria de ter e com o que a gente formulou. Então, manter essa qualidade e essa precisão é fundamental para a gente poder manter qualidade e manter bons resultados na fazenda. Deixa eu pegar mais uma figura aqui no texto, pessoal. Só um minutinho. Bom, essa era outra tabela aqui que eu queria mostrar para vocês, que fala exatamente disso, né? Da qualidade, na verdade, da consistência da entrega em termos de tamanho de partícula também, e nos resultados em produção e saúde do leite, vamos dizer assim. Não é saúde do leite que eu queria falar com vocês, qualidade do leite, vamos dizer assim, em termos de gordura e proteína, que reflete um pouco da saúde do rumen da vaca. E aí pode ter muito a ver também com a utilização de vagão misturador, por exemplo, né? O que eu vejo muitas vezes nas fazendas? A gente não tem um padrão de tempo de mistura. O funcionário do trato às vezes não tem um padrão de mistura, então para um trato ele usa 5 minutos de mistura, para o outro trato ele usa 10, outro dia ele liga o vagão lá misturando, ele vai tomar café e fica meia hora misturando, outro dia ele está com pressa e deixa só 2 minutos misturando. Essa falta de padrão faz com que tenha uma variação maior também na dieta entregue, né? Principalmente na qualidade e na consistência da dieta entregue. Isso aí a gente pode ter problemas de duas maneiras, né? Misturar por pouco tempo, o que pode gerar de problema? Pode gerar um problema de seleção, as vacas selecionarem mais do que deveriam. E misturar por mais tempo, o que poderia ocorrer com essa dieta, né? Um dos principais pontos que pode levar a mistura por mais tempo é a gente fazer com que os animais, com que a dieta, na verdade, fique mais, a gente fala, fica mais moída, né? Fica com tamanhos de partícula menor. E esse menor tamanho de partícula pode gerar um monte de problema, principalmente em termos de saúde ruminal para a vaca, né? Então, misturar por muito tempo, principalmente em vagões que tem muita faca ou alguma coisa assim, gera uma redução no tamanho de partícula da fibra. E isso a gente não quer que aconteça também, né? A gente quer que tenha uma boa qualidade de mistura, que fique bem misturado, mas que não fique tanto tempo misturando. Outro ponto de ficar muito tempo misturando é o ponto financeiro, né? Que você está gastando mais óleo diesel, mais hora de trator e mais tempo do funcionário ali misturando uma dieta que não necessariamente teria necessidade de ficar esse tempão misturando. Um outro ponto interessante que o autor chama atenção aqui no texto, pessoal, principalmente quando a gente fala em termos de alguns minerais, como fósforo, por exemplo, o que a gente vê aqui claro nesse texto e que o autor chama muita atenção é sobre o potencial de contaminação ambiental. Aqui no Brasil a gente ainda não fala muito sobre isso, né? Sobre contaminação ambiental de alguns minerais que possam ser excretados em excesso pelos animais. Mas essa conversa logo chega aqui, né? Nos Estados Unidos já se fala muito, tem alguns minerais que são limitados a quantidade por vaca por dia, por exemplo, porque não se quer que tenha contaminações ambientais desses minerais. E o autor, uma das coisas que ele fala é isso: quando você tem uma acurácia incorreta entre o que você está formulando e você está fornecendo para a vaca realmente, você pode ter um excesso de mineral também, acabar gerando uma excreção em excesso desse mineral e acabar tendo problemas de contaminação ambiental. E é interessante que mineral, né, muitas vezes as pessoas colocam a mais. O cara tá pesando lá e fala assim, pô, tá com um vagão de 1.000 e tantos quilos. Fala assim, 10 quilos para esse lote. O cara pesa só 10 quilos, é muito pouco, deixa eu botar mais um pouquinho aqui. E esse pouquinho, se for mais 1 quilo, é 10% a mais. Se for mais 2 quilos, são 20% a mais, né? Então essa pequena diferença pode significar uma grande diferença no final do dia, né? Então é importante a gente chamar atenção para isso. Tem uma pergunta do Matheus aqui, Machado Amaral. Qual seria o tempo ideal? Eu acredito que é o tempo ideal para mistura do vagão que você está perguntando, né? Matheus, em geral, a maioria dos vagões fica em 4 minutos mais ou menos 1. O que é isso? De 3 a 5 minutos. A maioria dos vagões consegue misturar bem uma dieta. O que nós temos que levar em conta aqui? Qual vagão eu estou usando? Então é importantíssimo a gente fazer essa análise de vagão por vagão e não só simplesmente usar esse tempo e usar ele como regra, né? Falar, vou usar 5 minutos aqui para todo mundo. Não. Tem vagões que em 5 minutos não mistura. E tem vagões que com 3 minutos mistura bem. Depende do tipo do vagão. A gente tem vagões que são... Primeira variação entre eles aqui é horizontal ou vertical, né? Então tem vagões verticais em geral misturam melhor do que os horizontais.
em geral, mas existem muitas variações entre marcas. Hoje no Brasil a gente deve ter umas 200 marcas de vagão aí e 200 modelos de vagão de cada marca, né? Então a gente precisa entender de cada um desses vagões qual que é o tempo adequado de mistura. Depende um pouco da dieta. Estou usando, por exemplo, alguma fibra mais longa na dieta ou não. A maioria dos vagões não mistura bem uma fibra longa, um feno, então é interessante a gente repicar esse feno antes. Principalmente vagões horizontais não misturam bem feno, então é ideal você botar esse feno já repicado. Mas como é que a gente faz na prática para poder entender se a mistura está adequada? A gente usa aquele conjunto de peneira lá, separadora da Penn State, né, que foi desenvolvida pela Universidade da Pensilvânia, que a gente chama de Penn State, mas é o conjunto separador de partículas, eu uso 3 peneiras lá. A gente coloca as 3 peneiras nas caixas separadoras. Quem não conhece, é só digitar no Google aí, peneiras separadoras de partícula para bovinos. O que a gente faz? A gente põe lá para misturar 5 minutos e coleta, deixa jogar no coxo inteiro. Antes das vacas comerem, eu pego 10 amostras ao longo do coxo, em pontos equidistantes, né? Então eu pego, vamos dizer que o coxo tem lá 20 metros. A cada 2 metros eu pego uma amostra e passo nessa peneira. Então eu pego as amostras, põe dentro do saquinho, põe na ordem que ela estava e passo da peneira. Quanto mais próximo uma amostra for da outra, melhor é a minha mistura. Então, vamos dizer, está muito homogêneo, quer dizer que a minha mistura está boa. Não está muito homogêneo, quer dizer que a minha mistura não está tão legal. Em geral, a gente busca um coeficiente de variação de até 2,5 nas 2 peneiras de baixo e até 10% na peneira de cima. Até 8 a 10% na peneira de cima, varia um pouco. Mas até 8 a 10% está legal, porque a peneira de cima, o volume dela é muito menor, então em porcentagem essa variação pode ser maior. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer isso, né? Medimos lá, eu sempre começo com 5 minutos normalmente. Então misturo o vagão por 5 minutos, faço isso lá, fiz em 10 pontos, passo a peneira, vou ver se está adequado. Está adequado? Mantenho 5 minutos. Não ficou adequado? Cara, pode aumentar um pouquinho. Talvez vou aumentar para 6, para 7 minutos. Pode ser necessário. Ou, não, tá muito bem misturado, mas eu acho que está diminuindo um pouco o tamanho de partícula. Você pega a sua silagem lá, olha a silagem sua, como é que tá, e olha a sua dieta. Não, tô achando que está diminuindo um pouco de partícula. Então, será que eu não posso diminuir de 5 para 3 minutos, por exemplo? Vou lá e diminuo para 3 minutos, faço a peneira e vejo o resultado depois. E isso dá um pouquinho de trabalho, né? Com certeza, mas é uma maneira mais adequada de a gente achar o tempo de mistura de cada um dos vagões. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque misturar muito tempo é tão ruim quanto misturar pouco tempo. Beleza? Eu acho que era isso mesmo, né, Matheus? Você estava perguntando aí. Então, 5 minutos normalmente a gente começa, avalia pela peneira e vai retornando aí aos poucos. E vai ajustando aos poucos caso seja necessário, caso esteja fora um pouco aí do que a gente está objetivando. Beleza? Acho que era isso mesmo, né, Matheus? Dá um joinha depois se foi isso mesmo que você estava perguntando. Bom, esse é um artigo pequeno, pessoal. Vamos mandar, se tiver mais perguntas aí, pode mandando. E eu vou partindo aqui já para uma conclusão final aqui do autor aqui desse artigo, certo? Bom, é isso aí mesmo, né, Matheus? Bom demais. Tem mais uma pergunta aqui, vou pegar aqui também do Diogo Coutinho. A TMR ideal com volumoso, silagem de milho pré-secado, existe necessidade de umedecer o trato? Se sim, quanto em média? Boa pergunta, Diogo. Em geral, cara, assim, os trabalhos não são muito consistentes, se a gente for para a literatura, quanto a acrescentar ou não água. O que é uma prática que eu faço no meu dia a dia e vejo outros colegas fazendo também, com muito sucesso e puxando leite, inclusive melhorando a resposta das vacas. Sempre que minha dieta total passa de 50% de matéria seca, eu acrescento água para chegar em 50%. Então vamos lá, vamos dizer, minha dieta está lá com 55% de matéria seca. Eu vou acrescentar um tanto de água, né, suficiente para minha dieta chegar em 50%. Resumindo, o máximo que eu gosto de trabalhar é com minha TMR total com 50% de matéria seca. Se ela tiver com mais que isso, eu vou colocar água sim. Se ela tiver com menos que isso, eu mantenho normal e não coloco água. Certo? Eu vou só colocar água se a minha dieta tiver com mais do que 50% de matéria seca. Importante colocar. Como é que eu faço isso? Eu pego meu programa de formulação, crio um alimento que chama água, né? Vou colocar ele lá com 0% de matéria seca, né? 100% de água, e vou acrescentar ele na minha dieta até a dieta chegar lá em 50% de matéria seca. Outro ponto muito importante é na hora de colocar essa água. Como fazer isso, né? Pode parecer muito simples, mas vamos dizer lá que na sua dieta final precisou lá de 50 litros de água. Então a gente vai pegar 2 galões de 25 litros e vira lá no vagão. Isso? Não é isso, porque se você fizer assim, você normalmente vai jogar só num canto
tem chance dessa água descer muito e lixiviar ou lavar, vamos dizer assim, muitos ingredientes e levar ela junto para o fundo do vagão. E você não ter uma boa qualidade de mistura depois. O que é o ideal de fazer? Que é bem fácil de fazer nas fazendas aí e a gente consegue colocar. Principalmente quando tem vagão com balança, né? A gente faz, ou a gente pega um chuveirão normalmente, um cano, né? Então você tem vagão na fazenda, pega um cano comprido, faz vários buracos nele e liga um registro de água dentro dele. Né? Então você liga o registro e vai colocando a quantidade de água que o vagão pedir ali, né? 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos. E ele vai bem homogêneo em cima do trato todo. E você vai misturando enquanto você está colocando essa água lá. E aí você faz um bom trabalho. Então quando você vai colocar água, tem que tomar esse cuidado também, de colocar ela distribuída de uma forma homogênea em cima da alimentação. Não deixar ela só cair num lugar, porque ela pode toda para o fundo do vagão, não conseguir voltar. E pode também acontecer dela limpar, lavar um pouco dos ingredientes ali, né? Principalmente minerais, que é menos quantidade e tudo mais. E levar para o fundo do vagão e a gente não conseguir voltar com isso. E depois ter essas variações grandes no consumo aí. Beleza? Então essa é o que eu uso aí na rotina para acrescentar ou não água. Bom, se tiver mais alguma pergunta aí, qualquer um de vocês aí, Pedro, Diogo ou qualquer outra pessoa, fica à vontade para mandar. Bom, conclusão do autor quanto a esse trabalho, né? Então o que ele conclui? Que avaliando esses 22 rebanhos leiteiros aí no Canadá, né? Ele vê uma variação dia para dia muito menor do que a variação da dieta oferecida para a dieta formulada, né? Então a variação do dia para dia era foi pequena nesse trabalho. Era consistente o trabalho feito pelos trabalhadores, pelo vagão, pela equipe responsável pelo trato ali da fazenda, né? A variação na composição da TMR foi associada a mudanças na injeção de matéria seca, na produção de leite e na eficiência, né? Como exemplo, maior injeção de matéria seca, maior produção de leite e maior eficiência foram associados com menor variação no conteúdo de energia das dietas em lactação. Então tem um gráfico muito legal aqui, gráfico 1 desse trabalho, para quem não viu, que mostra lá quanto menor o coeficiente de variação na energia líquida de lactação que essas vacas receberam, melhor foi o resultado de consumo, de produção de leite e de eficiência. Isso a gente tem que pensar cada vez mais a gente tem que pensar sobre isso, principalmente agora em situações que a gente está passando por dietas muito caras, insumos muito caros e preço de leite muito bom também, né, no momento, né? Então se o meu preço de leite está alto, eu não posso perder, né? Não é por isso que eu vou perder, mas principalmente nessa época de insumos muito caros, eu não posso perder de jeito nenhum essa dieta, né? Então isso aqui, os autores mostram claramente pra gente que essa variação no coeficiente de variação, essa inconsistência na dieta faz com que a gente perca leite, perca consumo de matéria seca e perca principalmente eficiência, né? Que é um ponto muito importante que a gente quer ter na fazenda. O que é eficiência? Quantidade de litros de leite produzidos por quilo de matéria seca fornecido, ou por quilos de energia, ou por quilos de proteína bruta que a gente vai fornecer. Bom, hoje foi um artigo menor. Se tiver mais alguma pergunta aqui, eu fico à disposição. Se não, a gente se encontra novamente na próxima segunda-feira com outro artigo aqui para a gente discutir. Beleza? Agradeço todo mundo que está participando até agora. Obrigado aí pela participação de todos e até a próxima.